Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Torcedor ainda remoendo o empate diante da equipe do Juventude. Começaram os preparativos para o jogo de domingo com o Corinthians, em prévia aí do que vai acontecer na semifinal da Copa do Brasil. Retornos importantes, baixa por suspensão, previsão de público, tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Rodada 35 e o Cruzeiro muito perto aí desta vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. Tomara que ela venha neste final de semana e vamos ver, porque temos o Bahia enfrentando o Vasco no domingo, temos o Fluminense jogando amanhã com o Palmeiras. Se não vencer, já vem aí a vaga de forma antecipada sem o Cruzeiro entrar em campo. Claro que o ideal é o Cruzeiro entrar em campo, derrotar a equipe do Corinthians e aí pensar nos jogos das semifinais da Copa do Brasil. Eu já falei na nossa transmissão que eu não faço mais conta aí pra fulano tropeçou e claro, né, se Palmeiras e Flamengo tropeçarem aí no sábado, vai voltar todo aquele cenário, né? Mas vamos acompanhar, né, aí de uma forma mais leve, se é que é possível, depois de remoer bastante este empate diante da equipe do Juventude. O Cruzeiro voltou, treinou já na Toca da Raposa 2, fecha a preparação neste sábado, e o técnico Leonardo Jardim, ele tem retornos importantes. Matheus Pereira, Christian e Arroio. O Wallace também volta a ficar à disposição. O Wallace tinha cumprido suspensão diante da equipe do Juventude. E aí o técnico Leonardo Jardim, ele não terá o Matheus Henrique, né? Que acabou recebendo o terceiro cartão amarelo no empate em Caxias do Sul. Então tem voltas importantes aí para montar o time, o técnico Leonardo Jardim. Vamos ver. Claro que acho que é uma tendência de todos retornarem aí como titulares, né? O Christian, principalmente pela ausência do Matheus Henrique, o Arroio, para dar um descanso aí para o Sinisterra como titular. Vamos falar sobre a situação do Sinisterra também. E o Matheus Pereira aí, claro, é titular absoluto no time do técnico Leonardo Jardim. Então, são peças aí fundamentais para um time forte. A definição, repito, vai ficar somente para o último treinamento neste sábado na Toca da Raposa 2. Fagner vem treinando normalmente com o grupo, mas não será relacionado porque tem uma multa, né? Ele pertence ao Corinthians e é uma multa alta, pelo que a gente sabe. Então o jogador deve ficar para o duelo diante da equipe do Ceará, no outro final de semana, o jogo lá no Castelão, em Fortaleza, e é aguardar então o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Eu falei sobre o Sinisterra, ele sentiu apenas cãibra. Hoje o Sinisterra fez o trabalho de recuperação com todos os outros jogadores do elenco, que atuaram a maior parte aí do duelo diante da equipe do Juventude, e não será problema, né? Acho que fica no banco até para não forçar, mas deixou uma ótima impressão no jogo diante do Juventude e motivo de uma comemoração interna, porque todo mundo sabe o potencial que tem o jogador, então precisa de ritmo, precisa de confiança para que ele possa desempenhar cada vez mais aqui no Cruzeiro, porque é aquilo que a gente fala sempre, né? Qualidade técnica, o Sinisterra tem e muita. Precisa, claro, de pegar ritmo, pegar confiança e ter aí
uma sequência aqui no Cruzeiro para que possa ser aí um jogador bem importante. Para a gente fechar, vou falar sobre público e arbitragem. Primeiro, a arbitragem para este jogo, já definida pela CBF. Então, teremos nesta rodada de número 35, faltando 4 jogos apenas, Alex Gomes Stefano. Ele será o dono do apito. Já apitou nesta Série A Cruzeiro 2, Mirassol 1. Apitou também a derrota para o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. Vitória 0, Cruzeiro 0. Corinthians 0, Cruzeiro 0, lá em São Paulo. E agora, de novo, ele apita Cruzeiro e Corinthians no domingo. Alex Stefano, do Rio de Janeiro. No VAR, Wagner Heuwey. Ele foi VAR em jogos do Cruzeiro nesta Série A. Cruzeiro 2, Flamengo 1. Cruzeiro 4, Juventude 0. Cruzeiro 1, São Paulo 0. Cruzeiro 1, Fortaleza 0. Cruzeiro 0, Fluminense 0. E agora volta aí a ser VAR neste jogo, então, diante da equipe do Corinthians. E é a prévia, né, do que pode acontecer na semifinal da Copa do Brasil. Sobre público, infelizmente, eu acho até que o Cruzeirense ele deu um show à parte nesta temporada principalmente, mas devemos ter aí um público abaixo dos 40 mil, né? Ainda não temos 30 mil ingressos vendidos. Acho que vai ficar aí, passar um pouquinho de 30 mil torcedores. Não deixa de ser um bom público, mas se vem uma vitória diante do Juventude, né? Era Mineirão entupido, não tenho dúvida nenhuma. Aí, como veio esse tropeço, uma certa frustração, importante, né? Dentro daquilo que a gente falou. Você se frustrar com o empate diante do Juventude não quer dizer que você não está satisfeito com o que aconteceu e vem acontecendo ao longo da temporada, né? O Cruzeiro vai para uma Copa Libertadores na fase de grupos. O Cruzeiro está brigando para chegar em uma final de Copa do Brasil. Mas, claro, é direito normal do torcedor. Então, não cabe também aqui, neste momento, a gente ficar... tá sendo ingrato. Isso, aquilo. Torcedor, acho que por tudo que fez nesta temporada, tem todo o direito. Se quiser cobrar alguma coisa, se quiser ficar frustrado com outra, se quiser comemorar também, acho que deve comemorar, mas tudo no seu devido lugar. Penso que o tropeço diante da equipe do Juventude, ele tem que ser analisado somente desta forma. Foi mais uma chance que o Cruzeiro teve na competição de dar uma pressão ali em Flamengo e Palmeiras. E infelizmente, neste quesito, o time fracassou. Mas bora lá, tem água ainda para passar debaixo da ponte. E que seja um domingo especial para o torcedor do Cruzeiro neste duelo aí de Série A do Campeonato Brasileiro, mas com pensamento também na semifinal da Copa do Brasil. O Cruzeiro que chegou, vamos colocar 00:30, né, aqui em Confins mesmo, e já treinou, né, já treinou na Toca da Raposa, já fez atividade cedo, os jogadores liberados e já começou a preparação para o duelo contra o Corinthians, jogo no domingo, às 20h30. Daqui a pouco vamos falar também sobre vendas de ingressos, sinal eletrônico marcando 6h45. Cruzeiro que ontem conheceu o 11º empate no Campeonato Brasileiro, aquele 3-3, o Juventude e algumas lições, especialmente o técnico Leonardo Jardim falando sobre a parte de defesa, né, que precisa estar atenta, o time inteiro também precisa ficar atento a essas movimentações dos adversários e serve também de lição para o Cruzeiro que vai disputar logo a semifinal da Copa do Brasil, dia 10, né, relembrando, e dia 14 tem duelos fundamentais nesta caminhada do Cruzeiro na reta final, né? Isso em dezembro, o Cruzeiro fazendo esses jogos da semifinal da Copa do Brasil, ou seja, errou no Campeonato Brasileiro, mantém a terceira, fica 5 pontos ali do Mirassol, tá tranquilo, já tá cravando cada dia que passa essa
vaga na Copa Libertadores da América, fase de grupos. Na Libertadores já está, mas vale como atenção e certamente vai ser algo a ser conversado também com os jogadores da Toca da Raposa, porque tem trabalho previsto para este sábado, na parte da tarde, para esse compromisso contra o Corinthians. E aí, Cirilo? Vamos colocar alguns reforços do Cruzeiro para essa partida. Vai dar uma ajudada, Cirilo. Olha só. O Arroio, né, que cumpriu suspensão ontem. O Matheus Pereira, que é aquele articulador de jogadas fundamental nesse meio-campo do Cruzeiro, é importante mesmo dentro de campo. O MP10. E outro jogador que volta é o Christian, né? O motorzinho do Cruzeiro, corre para lá e para cá. São atletas que retornam, jogadores titulares. Outro jogador que volta e fica à disposição é o Wallace. O Wallace é reserva. Até volta e meia tem um papo que o Grêmio quer o Wallace, mas não é só querer, né? Tem que ter combinação, tem que ter também ali conversa entre as partes, né? Tem que ter uma negociação em andamento. Isso ainda não tem nada nesse sentido. A gente ouve muito isso, mas por parte dos noticiários lá do Rio Grande do Sul, né? Imprensa gaúcha destacando isso. Jogador que tem essa vivência no Grêmio, mas tem contrato com o Cruzeiro. Foi uma contratação caríssima o ano passado e está aí firme e forte, especialmente para essa reta final do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Cirilo. Simões, qual o peso das ausências de ontem? O Cruzeiro teve muitas ausências no mesmo setor, né, digamos assim. O centroavante titular estava jogando, mas os três imediatamente anteriores a ele na escalação estavam fora ao mesmo tempo. No fim das contas, como se observa o peso das ausências de Christian, em especial do Matheus Pereira, evidentemente, e do Arroio, que vem sendo titular do lado esquerdo do Cruzeiro, apesar de não ser um titular anteriormente, era o Wanderson, que também está fora. Foi muita ausência de uma vez só, né, Simões? Porque você destacou bem, né? O Arroio, que já é o substituto do Wanderson, que era o titular. E o substituto do Christian seria o Eduardo, que também ficou de fora aí por lesão, não por suspensão, como os três. Ô Cirilo, é uma ausência que a gente precisa ainda colocar um outro fator e que eu acho que colaborou para o Cruzeiro sofrer esses 3 gols ontem e ter um primeiro tempo que não apresentou a intensidade que a gente está acostumado a esse time do Leonardo Jardim, que é o fato de que o Matheus Henrique voltava de quase 50 dias parado e voltou de cara, jogando e encarando um jogo em que o Juventude defendia sua permanência na Série A e com muito calor, e o Sinisterra também não é um cara de sequência. Então, quer dizer, e tem um outro ponto, né? O Gabigol, que substituiu o Matheus Pereira, um baita jogador, mas são características completamente diferentes. O Gabigol é adaptado à função do Matheus Pereira, mas não é a função dele, não é a original dele. Então, quer dizer, foi um Cruzeiro que teve esses 3 meias, né? Como você destacou, todos eles reservas, 2 deles vivendo aí uma transição física, porque a gente não pode dizer que o Matheus Henrique está pronto e que o Sinisterra está pronto. Eu acho que eles podem evoluir e serão muito importantes para a semifinal da Copa do Brasil e Deus queira para a final. E o Gabigol, que exerceu a função, mas de certa forma improvisado. Então o Cruzeiro sofreu demais com ausências no mesmo setor, numa mesma partida. Por mais que o adversário fosse inferior tecnicamente, o Cruzeiro acabou permitindo ao Juventude criar um certo equilíbrio no jogo. Não foi um equilíbrio nas chances, que o Cruzeiro poderia ter vencido porque produziu para isso. Mas de toda forma, não é comum o time do Leonardo Jardim sofrer 3 gols, ainda mais do vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Realmente chamou atenção, né? A quantidade de gols levados aí pelo Cruzeiro. Num recorte de 15 minutos já estava 2-0, né, no começo do jogo. E no fim das contas ainda poderíamos estar aqui falando de uma vitória do Cruzeiro, né? Perdeu chances claras na reta final da partida.